Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me escutar? Boa Sim. tarde, consigo sim. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Se liga. Temos aí uma pequena alteração no horário. Não sei se o Guilherme chegou a comentar com vocês, tá? Parece que o Jader, ele não vai conseguir dar aula para vocês hoje. Porque eu não sei o porquê, não sei o motivo. Então, o Guilherme pediu para a gente dar uma conversada aí sobre a física e a gente continuar, dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Tá legal? Ok. Legal. Como eu tinha dito para vocês, galera, eu vou fazer a questão lá que estava meio estranha, o início dela e tudo mais. Beleza? Beleza. Professor, hoje não vai ter Fala, aula de Alex. química nem de biologia, não? É? Era pra ser. Fala, ô Maria Alice, eu não te escutei direito. Hoje não vai ter aula nem de química e nem de biologia, não? Cara, eu não sei. Eu não sei. O que eu soube é que, se eu não me engano, a Laís estava doente. E aí houve umas alterações. Mas hoje é terça, lembra? Então hoje quem daria aula é o Jader e o Felizardo, né? Uhum. O Jader de Geografia e o Felizardo de Química. E aí o Jader, ele combinou alguma coisa com o Felizardo, não sei ao certo, e com o Guilherme, e acabou que sobrou um tempo e aí o Guilherme pediu para a gente ocupar esse tempo com física, tá bom? Então, de química, eu acho que o Felizardo vai dar aula mais tarde. Eu acho. E de geografia, sou eu que vou dar o tempo e vai entrar física. Tá legal? Sim, entendi. Beleza, Maria Alice? Show. Eu vou fazer essa questão com vocês. A questão 16 é aquela questão que eu falei com vocês, que estava meio estranha, porque ela começava de um jeito, aí fazia uma pergunta e depois partia para outra, né? Então eu vou fazer com vocês essa primeira parte, já que a gente fez a segunda parte antes, né? Então, bom, galera, essa aqui é a nossa primeira parte da questão, tá? Questão 16, que eu comentei com vocês. Um automóvel faz um percurso Recife-Gravatá a uma velocidade média de 50 km por hora. Então, ele sai de Recife e chega em Gravatá, e esse percurso demora 50 km por hora. O retorno, ou seja, quando ele sai de Gravatá e vai para Recife, pela mesma estrada, isso é importante frisar, tá? Então, ó, pela mesma estrada, é realizado com velocidade de 80 km por hora. Isso, Matheus. Matheus, você chegou depois? Para a galera que chegou depois, como o Matheus, o Jader, ele não vai dar aula para vocês hoje. Eu não sei exatamente o que aconteceu, tá?
Eu só recebi a notícia aí que o Guilherme pedindo para eu continuar a trabalhar física com vocês, que aí, na próxima aula de física de vocês com ele, vocês vão prosseguir a matéria, já que parece que a aula dele com vocês é sexta, parece que não tem aula, não sei o certo. Tá legal? Aí, acho que o Guilherme pode dar informações mais palpáveis e melhores para vocês, tá legal? Bom, então eu vou sair voltando para a questão, de Gravatá e vou voltar para Recife com uma velocidade de 80 km por hora. E aí ele quer trabalhar um pouquinho com porcentagem, tá? Quanto um é maior do que o outro, de tempo, tudo mais. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que eu sempre faço com as questões, né? Eu vou fazer um desenho, vou botar o meu eixo X, que é para orientar o meu movimento. Legal? Então, fiz o meu eixo X, agora eu vou fazer o meu móvel. Legal? A partir aqui, ó, ele saiu de Recife e chegou aqui. Então, eu tenho Recife como a partida dele. E tenho Gravatá. Ok? Ana, eu acho que você está apertando alguma coisa estranha aí no teclado. Bom, voltando aqui à questão. E aí eu tenho aqui o nosso carrinho. Ó, na ida, o nosso carrinho, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse é o nosso carrinho na ida. E embaixo, aqui, ó, embaixo, eu vou fazer o nosso carrinho na volta. Tá? Beleza? Então, ó, na ida, o nosso carrinho, ele tá indo de Recife para Gravatá. E na volta, eu tenho ele indo de Gravatá para Recife. Tá legal? Então, ó, eu tenho a ida dele, como que o nosso carrinho se encontra na ida, e tenho que essa velocidade dele é de 50 km por hora, ok? E na volta dele, eu tenho ele apontando essa velocidade para cá, e a nossa velocidade, que é o valor, seria de 80 km por hora, tá legal? Ok, galerinha? Até aqui, tudo certo? Tá. Uma parada que a gente tem que considerar. Ó, vou puxar para cá. Eu vou considerar, ele falou que ele vai e volta na mesma estrada, certo? Então, eu vou considerar que essa distância aqui vou chamar de D, pode ser? Ok para todo mundo? Que o delta S dele seria D? Uhum. Então, eu tenho aí todo o meu desenho. Eu estou representando a ida no meu... Eu estou, primeiro, colocando o eixo X, que é o eixo horizontal, que é o único que participa. Eu estou dizendo como ele está indo de Recife para Gravatá e estou dizendo o quanto, como que ele está voltando de Gravatá para Recife. Tá legal? E, como eu disse para vocês, ir e voltar pela mesma estrada me garante que essa distância aqui, ó, ela vai ser D, tanto para ele indo, quanto para ele retornando, ele voltando. Tá legal? Ok? Dúvidas, galera? Do desenho? Não? Então, próximo passo. Vou botar os dados da questão. Eu vou chamar de VI a velocidade de ida dele, tá legal? A velocidade de ida dele. A velocidade de ida dele. Então, Evelyn,
Agora era a aula do Jader, de geografia. Tá? Ó, a velocidade de ida dele é de 50 quilômetros por hora. Tá? Ok? 50 quilômetros por hora. A velocidade de volta eu vou chamar de VV. Tá? Ó, a velocidade em si é de 80 km por hora. Ok? Só que ele está indo no sentido negativo. Ó, ele está indo no sentido negativo, ele está indo no sentido contrário ao do x. Estão vendo? Então, na hora de entrar aqui 80, não vai entrar só 80, vai entrar menos 80. Tá legal? Por quê? Ó, a seta da velocidade está apontando para o mesmo lado do x. A seta da velocidade de volta está apontando para uma direção contrária de x. Então, eu tenho que botar um menos na frente quando os sentidos são opostos. Tá legal? Vamos lá, então. Ó, eu sei também que o meu ΔS vai ceder para os dois casos, tanto de ida quanto de volta. Eu vou chamar, então, o tempo 1 como o tempo de volta. Tá legal? E T2 como o tempo... Vou chamar o tempo T2 de tempo de volta. E o T1, o tempo de ida. Tá? Só para dar nome aos bois. Ok? Pessoal, alguma dúvida nesses dados? Não. Não? Alguma dúvida por que apareceu um menos na frente do 80? Não. Ou então? Então, eu vou prosseguir aqui e vou fazer o quê? Vou analisar a ida do carrinho, né? A ida não, é a ida do carrinho, tá? Na ida do carrinho, eu sei que a velocidade média dele vai ser ΔS dividido por ΔT. A velocidade média dele é de 50 km por hora. A distância que ele percorre são d quilômetros e o tempo de ida que a gente sabe é de T1. Tá legal? Vou passar esse T1 multiplicando para o outro lado. Então, eu tenho 50 T1 é igual a D. Tá legal? Ou seja, eu tenho que T1 é igual a D, tá legal? Dividido por 50, isso está em quê? Em horas. Tá legal? Por que que isso está em horas? Ó, a minha velocidade está em quilômetros por hora. O meu D, eu posso escolher qual é a unidade dele. Eu estou escolhendo um D em quilômetros, para facilitar a nossa conta. Tá legal? Ok? Ok. Dúvidas? Tem uma dúvida? Nenhuma. Então, vamos analisar agora a volta. Tá beleza? Deixa eu dar uma grifada aqui nesse T1. Tá? Vamos analisar a volta. Quando ele tem a volta, o que que acontece? Eu sei que a velocidade média dele é igual a ΔS dividido por ΔT. Eu sei que a velocidade dele é de menos 80, sei que a distância é D e sei que aqui é T2. Ok? Beleza? Galera, como eu estou usando em módulo, eu não vou colocar esse menos. Eu não vou precisar usar o menos, tá? Nos dados eu botei o menos para vocês se ligarem que ele está indo de um sentido para o outro, tá? Mas para especificamente essa conta eu não preciso. Por quê? Olha esse quadrinho aqui, ó. Olha o quadrinho que eu vou botar aqui no canto para vocês. Qual é o ΔS de ida? Que eu vou chamar de
ΔSI. O ΔS de ida é a posição de Gravatá menos a posição de Recife, certo? Certo. O ΔS de volta é a posição de Recife menos a posição de Gravatá, correto? Correto. Então, o ΔS de volta é igual a menos o ΔS de ida, correto? Uhum. Quanto que é o ΔS de ida? Não é D? Não é D? Então, o ΔS de volta é menos D. Ó, menos 80. Menos D. Menos com menos dá. Ó. Vai embora. Vai embora. Certo? Certo. Show. Professor, Fala, se eu Marielice. quisesse fazer essa conta direta, eu poderia? Na hora da prova? Poderia, sem botar o menos, não é isso? Não, sem colocar esse negócio de ida e volta, só identificar assim e fazer logo a conta. Como Tá? Que assim? eu acabou de passar. Eu analisar esse desenho que o senhor fez, eu fazer na hora da prova. Uhum. Tipo, na ida, essas setinhas, todas as informações certinhas e depois fazer a fórmula. Eu poderia fazer? Pode. Sem problema. Ó, Marielice, o negócio é achar a questão certa, achar a questão, fazer ela certa e usar todos os conhecimentos de física bem certos. Da forma que você vai fazer e tudo mais, cara, você tem que fazer aquela que você achar melhor para você, que você melhor se adaptar e tudo mais, tá bom? Sim, entendi. Ó, vou passar esse T2 multiplicando e agora vou passar o 80 dividindo. Então, T2 é igual a D dividido por 80. Ok? Ok. Alguma dúvida, pessoal? Não. Show. Eu vou passar, então, para a próxima página, só para a gente continuar fazendo o exercício, tá? Ó, saca só. A informação que a gente obteve de lá era que T1 era igual a D dividido por 50. Isso em horas. E T2 era igual a D dividido por 80, também em horas. Tá legal? E aí, cara, o que eu preciso saber é, tipo, qual é a diferença entre os dois? Tá bom? Por quê? Porque ele pergunta quanto o tempo gasto na ida é superior ao gasto na volta. Certo? Certo. Então eu preciso saber o tempo total, correto? E do tempo total, eu vou saber o quanto um é superior ao outro. Tá legal? Então, ó, o tempo total eu vou chamar aí sim de ΔT, beleza? Ó, ΔT vai ser igual ao tempo de ida mais o que? O tempo de volta. Beleza? Que é o tempo que ele gasta no percurso indo e voltando. Tá legal? Peraí, o Marielice, precisa de um D aí, cara. Você precisa considerar o D ainda. Tá legal? Porque olha só. T1 eu vou substituir D dividido por 50. Certo, galera? Ó, T é igual a D dividido por 50. Ok? E aí, o T2 é D dividido por 80. Ok? Ok. Então, vou continuar aqui a nossa equação. Vou fazer o MMC. Eu acredito que o MMC dele seja de 400. Né? Então, 400 dividido por 5, 80D
dividido por 400 mais 400, perdão, é 400 dividido por 50, né? Então aqui é 8, não é 80. E o outro é 5D dividido por 400. Então eu tenho que o ΔT vai ser igual a 13 vezes D dividido por 400. Isso é em horas. Esse é o tempo total, certo? Ok, galera? Ok. Uhum. Ó, então, pensa só comigo. Esse aqui é o tempo total. Então, ele corresponde a quantos por cento do tempo que eu gastei? 100%. Ele é 100% do tempo, né? Então, ó, o que eu vou fazer agora é uma regra de 3. Tá? Então, ó, nessa regra de 3, eu vou levar em consideração o tempo e 100%. Ou só porcentagem, tá legal? Ok? Porcentagem. O tempo é 13 dividido por 400 correspondem a quantos por cento? A 100%. D dividido por 50 representa quantos por cento? X. Tá legal? Aí eu vou pegar e vou fazer a nossa multiplicação cruzada. Ó. 100 vezes D dividido por 50 vai ser igual a 13D dividido por 400. Tá legal? Legal. Ó, D multiplicando de um lado, D multiplicando de outro. Tchau. Ok? Ó, aqui faltou um X. Beleza? Vai me sobrar 100 dividido por 50 é igual a 13 vezes X dividido por 400. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui que parece que o 3 está cortado. Enter. Beleza. Vou pegar 100 dividido por 50 dá 2, né? Vou passar o 400 multiplicando e dividir por 13. Isso é igual a X. Então, o valor de X é de 800 dividido por 13%. Isso, cara, dá uns aproximadamente vou deixar dessa forma. Deixa eu só colocar aqui para vocês para dar uma ajuda, tá bom? Rápido. Não sei se vocês já conhecem, mas símbolo de aproximadamente. Vamos ver se vai. Isso aqui é aproximadamente 61,54%. Tá? Ok? Tá? Então, o que a gente encontrou aqui agora? A gente acabou de encontrar que desses 13 aqui, ó, desses 13%, ó, eu tenho que T1, quer dizer, o tempo, esse foi o tempo de ida, T1 representa quantos por cento? 61,54%, certo? E neles, eu também descobri que T2 vai representar quantos por cento?
T2 representa 38,46%. Como que eu descubro esse valor, galera? É só pegar e fazer 100% menos T1. Legal? Então, se eu fizer 100% menos 61,54, eu vou achar 38,46. Tá legal? Ok? Então, ó, quantos por cento esse aqui, ó, é maior que esse aqui? Só fazer a diferença entre eles, certo? Que eu vou achar que esse aqui vai ser de 61,54 menos 38,46 menos 38,46. Isso. Assim, tem a proporção, mas o Matheus perguntou? Foi. Matheus, tem a fórmula mais simples, você pode fazer assim, mascarar a regra de 3, né? Mas usar a regra de 3 ou usar aquela fraçãozinha vai dar no mesmo. Deixa eu só colocar a resposta aqui para vocês, que eu vou mostrar. Tá legal? Então, ó, essa é a quantidade, porque se for em valor, o quanto um é mais rápido do que o outro, tá? Ok? Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida? Não. Não? Tá, então eu vou aqui rapidinho falar um pouco do que o Matheus me perguntou. O Matheus perguntou se existiria alguma fórmula mais rápida de se fazer a porcentagem, tá? Cara, não existe uma fórmula mais rápida, mas existe uma outra maneira, que você não faz essa regra de 3 toda. Tá? Marielice, posso fazer a 13 sim, mas a 13 a gente fez no último encontro de monitoria. Você lembra dela? Não, é porque o senhor começou a fazer ela primeiro porque eu entrei um pouco atrasada porque minha internet estava caindo. Então eu refaço a 13, sem problema. É dúvida, a gente refaz, isso é o menor dos problemas. Vamos lá, o negócio de porcentagem. Quando eu tenho lá a regrinha de porcentagem, eu posso considerar, por exemplo, se eu quero calcular 3... Opa! Eu quero calcular 3% de 80, por exemplo. Legal? Como é que eu calculo 3% de 80? Eu tenho como fazer uma regrinha de 3, e na regrinha de 3 eu posso usar lá que 3% é x e que 100% é igual a 80. Tá? Isso aqui você pode fazer sem o menor problema. Tá legal? Ou você pode mascarar essa fórmula e decorar mais alguma coisa. Você vai pegar e vai fazer 80 vezes 3, que é o justo 3%, e vai dividir por 100, tá? Essa formuleta vai te dar a porcentagem que você quer. Poxa, por que na verdade você está mascarando a fórmula? Por que você está mascarando a regra de 3? Porque no momento em que eu pego e faço essa multiplicação cruzada, eu vou cair exatamente nessa mesma conta. Tá legal? Mas você pode chegar lá e falar, ó, a porcentagem, né? Porcentagem é igual a
Na verdade, aqui é valor, né? O valor que você quer calcular é igual a porcentagem vezes o total dividido por 100. E esse 100 seria o 100%. É legal? Vocês podem usar essa fórmula, vocês podem usar a regra de 3, vocês podem usar o que você falar assim, pô, tá certo que tá no livro. Pode usar. Zero problema, o que vocês acharem melhor, vocês usam. Legal? Matheus, resolvido aí? Tranquilo? Essa é a maneira mais fácil ou a outra maneira de fazer a nossa regra de 3, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Número 13, tá? Vou passar para a próxima. Nossa, peguei um quadro maior do que era. Mas vou passar para a próxima questão, que a Marielice pediu, a questão número 13. Tá? Marielice, eu, ao invés de escrever a questão, eu vou só colocar ela, desenhar e tudo mais, pode ser? Pode ser, é mais fácil até. Galera, então, na questão 13, a gente tem um carro que percorre uma distância entre São Paulo e São José dos Campos, que tem uma distância de 90 km, com uma velocidade média de 60 km por hora. Ele também percorre a mesma uma distância de 100 km quando ele sai de São José dos Campos e vai para Cruzeiro, que demora ali, tem um percurso de 100 km. E a velocidade é de 100 km por hora. E ele sai de Cruzeiro e vai para o Rio de Janeiro com uma velocidade de 60 km por hora e essa distância é de 210 km por hora, tá? Então, ele pergunta para a gente qual é o tempo que o carro leva para sair lá do início, que é São Paulo, e chegar no Rio de Janeiro. Eu vou desenhar aqui o nosso eixo X, tá? E vou demarcar o início, São Paulo, o fim, que é o Rio de Janeiro, que é onde ele vai chegar, correto? Mas ele passa por 2 lugares do percurso, São José dos Campos e Cruzeiro, tá? Então, ó, eu tenho São Paulo, eu tenho o final, que é o Rio de Janeiro, e tenho que ele passa por São José dos Campos, e que ele passa por Cruzeiro, tá? Nome bonito. Tá legal. A distância entre São Paulo e São José dos Campos é de 90 km por hora. De 90 km, perdão. Então, isso aqui é de 90 km. Ok? Beleza, pessoal? Pessoal? Só um minutinho, galera. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Tive um pequeno contratempo. Oi, galera, eu tô de volta, desculpa, tá? Tá, Maria Alice, voltando aqui, cara, você tá me escutando? Tudo bem? Pessoal? Tudo. Tudo
Tudo bem. Todo mundo me escutando? Tranquilo? Uhum. Então, eu estou vendo uma velocidade de quantos quilômetros por hora que ele sai de São Paulo para Cruzeiro, para São José dos Campos. Ele percorre esses 90 quilômetros com 60 quilômetros por hora. Tá legal? Ok? Aí, Ok. ele sai de São José dos Campos, tá? E continua sua viagem para Cruzeiro. E aqui em Cruzeiro, ao chegar em Cruzeiro, ele percebe que ele caminhou 100 quilômetros, certo? E que a velocidade dele era de 100 quilômetros por hora. Ok? Isso são dados da questão. Ó, esqueci de ligar a câmera. Isso são dados da questão, tá? Aí, por fim, ele vai percorrer um caminho, um trecho de Cruzeiro até o Rio de Janeiro. Esse percurso ele tem 210 quilômetros, correto? E ele vai percorrer esses 210 quilômetros com 60 quilômetros por hora, como está aqui na postura de vocês. Tá? Então, querendo ou não, a gente colocou meio que os dados ali. Tudo bem? Aí, eu vou pegar e vou botar, se quiserem, essa parte não é obrigatória, porque os dados já estão todos aqui, tá? Mas eu vou dar uns certos nomes. Eu vou chamar de T1, o tempo que ele vai de São Paulo a São José dos Campos. Vou chamar de T2 o tempo que ele sai de São José dos Campos para ir para Cruzeiro. E de T3 o tempo que ele leva para ir de Cruzeiro até o Rio de Janeiro. Tá legal? Eu preciso analisar esses 3 trechos. Nossa, trabalhei. Esses 3 trechos em separado, tá legal? Então eu vou analisar o trecho de São Paulo a São José dos Campos. Tá legal? Depois que eu terminar essa análise, essas contas, eu vou precisar analisar o trecho que vai de São José dos Campos até Cruzeiro, tá? E as últimas continhas que eu vou fazer vão ser cálculos que vão mostrar o trajeto de Cruzeiro até o Rio de Janeiro. Tá bom? Como a gente sabe, né, das fórmulas que a velocidade média de um carro é a razão entre o seu espaço e o tempo. Correto? A velocidade média aqui, ó, de São Paulo a São José dos Campos é de 60 km por hora, enquanto o ΔS é de 90 km. O ΔT eu chamei de T1. Tá legal? Vou passar o T1 multiplicando esses 60. Tá legal? Para isolar o T1, eu vou ter que T1 é igual a 90 dividido por 60, que é igual a 1h30. Ok? Ok. Então, eu sei que o meu T1 é de 1h30. Agora, eu vou analisar o caminho dele de São José dos Campos até Cruzeiro. Eu sei que a velocidade média ela é dada por ΔS dividido por ΔT. Sei que a velocidade média nesse percurso foi de 100 km por hora. E que o ΔS nesse percurso foi de 100 km. E eu chamei o ΔT nesse percurso de 2.
vou passar o T2, que está dividido de um lado, multiplicando para o outro. Então, eu tenho que 100 vezes T2 é igual a 100. Para isolar o T2, eu vou passar um dos pontos 100 dividido para o outro lado. Isso vai ser 1 hora. Ok? Então, no percurso de São José dos Campos até Cruzeiro, ele demorou 1 hora. Cara, não foge muito disso. No terceiro percurso, a gente vai usar a mesma fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média que ele vai de Cruzeiro ao Rio de Janeiro, pela questão, é de 60 km por hora. E o ΔS dele é de 210 km. Como eu chamei o ΔT nesse percurso de T3, eu vou substituir ele no lugar de ΔT. Ó, vou passar esse T3 que está dividindo de um lado e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, 60 vezes T3 é igual a 210, tá legal? Bom, para isolar o T3, eu preciso passar o 210 que está desse lado, multiplicando, dividindo. Então, eu tenho T3 é igual a 210 dividido por 60, tá? Se eu não me engano, isso é 2h30. 3h30. Ok? Então, o T3, esse percurso, que ele leva 3 horas para sair de Cruzeiro e chegar no Rio de Janeiro. Legal? Aqui, a gente finalizar aqui. Tá? Bom, galera, e agora? Como é que eu vejo o tempo total desse cara? O tempo que ele leva para sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro, que é o que a questão nos pede, certo? Quanto tempo ele levou, quanto tempo que levou o carro de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, eu preciso pegar esse T1, somar o T1 com o T2 com o T3. Porque na hora que eu somo esses três valores, eu vou encontrar o tempo que ele leva de São Paulo até o Rio de Janeiro, certo? Então, o ΔT, ou seja, o tempo total, é T1 mais T2 mais T3. Ok? Então, o ΔT vai ser igual a 1,5 mais 1 mais 3,5. Tá? Isso dá 4, 5, ΔT é de 6 horas. Então, ele leva exatamente 6 horas para sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Ok? Ok. É mais fácil que eu imaginava. O que me confundiu foi a pergunta mesmo. Não, relaxa. Se você entendeu aí, cara, tá ótimo. Legal? Ó, alguém tem alguma dúvida para pedir ou eu posso continuar fazendo a questão? Pode continuar. Pode continuar? Cara, eu queria fazer com vocês a questão... Ó, queria fazer com vocês a questão número 20. Porque até agora a gente fez questões envolvendo movimento uniforme. Até agora a gente não envolveu aceleração. Tá? A questão 20 diz que um trem se desloca com velocidade de 72 km por hora. Quando o maquinista vê um obstáculo. Então, o que acontece é que o cara estava caminhando lá, tranquilo.
E aí ele viu alguma coisa na frente dele e ele aciona o freio. Só que ele para em 4 segundos. Então ele leva 4 segundos para parar o trem. Beleza? E aí vem a pergunta. A aceleração média imprimida ao trem foi em módulo Bom, ele quer saber como é que foi essa aceleração desse cara, como é que ele desacelerou, tá legal? Primeira coisa que a gente geralmente faz é desenhar a situação em si, legal? Então eu vou desenhar a minha situação, eu tenho aqui um trenzinho e vou desenhar o meu trenzinho. Ó. Tá, o meu trem aqui, ó, com uma velocidade de 72 km por hora, certo? O movimento desse carro, né, desse móvel, começa aqui. Beleza? Aí, ele simplesmente vê uma parada e aciona o freio e para. Tá? Ele vai parar. Tá? Ele vai chegar aqui e vai parar. Ok? Aqui eu tenho 72 km por hora. Eu não sei a distância, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que, é claro, ele vai parar aqui, né? Vou considerar que ele vai parar aqui. Eu tenho que pegar da bundinha do móvel até a bundinha do móvel ou da pontinha do móvel até a pontinha do móvel. Tá? E ele vai demorar 4 segundos para parar. Tá legal? Esse é o nosso desenho. Beleza? Aí eu posso vir aqui, ó, desenhar, escrever, se eu não quiser eixo X, essa aqui é uma outra possibilidade, ó. Posso simplesmente fazer isso aqui. Tá? Ou seja, isso aqui eu estou falando, ó, o sentido positivo do meu movimento é para cá. Legal? Ok? Dados da questão. Eu tenho que a velocidade inicial dele é de 72 km por hora. Eu tenho que o tempo dele, ele para, é 4 segundos. E como ele para, a velhinha, né? Ela é de 0 metros por segundo. Que é a mesma coisa que 0 km por hora. Legal? E o que ele quer saber? Ele quer saber a aceleração. Ok? Ok. Cara, vocês não veem muita aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. A gente só vê a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, eu tenho que passar essa velocidade aqui para metros por segundo. Correto? Correto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que Divide por 3,5. dividir por 3,6. Sim, Então, eu tenho isso, foi mal. 7,2. Opa, perdão. 72 dividido por 3,6. Isso vai ser igual a uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá?
E aí vai ficar bem mais tranquilo de trabalhar, tá? Aí, cara, eu tenho algumas fórmulas para usar, tá? A fórmula que eu vou usar aqui é essa fórmula aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais mais A vezes ΔT. Correto? Correto. Beleza? Ok, galera. Por que eu estou usando ela? Porque ele me deu uma informação crucial, que é o tempo, cara. Quando ele me dá o tempo, eu tenho que usar essa fórmula, ou eu posso usar aquela fórmula lá do sorvetão. O grande problema é que a fórmula do sorvetão você não tem um espaço percorrido por ele. Então isso vai atrapalhar a gente Kevin, a achar. Oi. também dá pra usar aceleração igual ΔV sobre ΔT. Então, Gabriel, essa aceleração ΔV sobre ΔT é a mesma coisa que fazer isso aqui. Porque olha só, V' não é a velocidade final e V não é a velocidade inicial. Uhum. Na fórmula que a gente está propondo usar, se eu passar o V para o outro lado, eu vou ter V' menos V, não vou? Vai dar ΔV. Uhum. Isso vai dar ΔV. Se eu passar o ΔT para o outro lado dividindo, eu vou ter que A igual a ΔV sobre ΔT de qualquer forma. Sacou? Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Então agora eu vou substituir, ó. 20 é igual... Opa, perdão. A velocidade final dele é 0. 0 é igual a 20 mais A vezes 4. Vou passar o 20 para o outro lado, então ele vai negativo para o outro lado, é igual a 4 vezes A. Então, a nossa aceleração impressa ou imprimida ou posta é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Essa é a nossa aceleração. Ah, Kevin, mas aceleração negativa. Sim, aceleração negativa está ocorrendo uma desaceleração, mas essa não é a nossa resposta final ainda, tá? Por quê? Porque ele nos pergunta a aceleração média impressa em módulo, tá? Bom, Matheus, por que ele é ao quadrado? Saca só. A velocidade ela é dada em metros por segundo, não é? A aceleração ela multiplica o tempo, correto? E a unidade do tempo é segundos, certo? Então, a aceleração ela vai ser metros por segundo, né? Dividido por segundo. Correto? Ou seja, a aceleração ela vai ser metros por segundo vezes 1 sobre segundo, certo? Pela aquela regrinha lá matemática que a gente tem de que divisão da divisão você repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Então, a aceleração vai ser igual a metros vezes 1, metros. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Tá legal? Matheus, sanada a dúvida, cara? Então, a aceleração, ela não vai... a unidade da aceleração, na verdade, vai ser de metros por segundo ao quadrado, enquanto da aceleração vai ser de metros por segundo. Tá bom? Bom, aí, galera, ele me pergunta em módulo, tá? Para representar módulo, eu geralmente boto essas duas barras. Isso aí, Matheus. O motivo é porque é segundo vezes segundo, tá? Então, por exemplo, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, tá? Beleza? Então, ó, em módulo, como vocês já devem ter visto em matemática, o módulo a gente representa dessa forma e tira ao menos. Então, em módulo, ela é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Galerinha, vocês conseguiram pegar isso? Uhum. Alguma dúvida? Não.
Não? Nenhuma. Prever alguma equação, uma equação de Torricelli, porque a gente só fez uma questão de equação de Torricelli, certo? Vocês ainda não viram um gráfico, né? Não. Tá. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou fazer com vocês mais pra frente a questão número 37. Não vai ser hoje, vai ser no próximo encontro nosso, tá? Galera, vamos pular um pouco aí e vamos fazer a questão número... Vou fazer a questão número 46. A questão número 46, página 51, ela me diz o seguinte: suponha um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de 10 metros por segundo ao quadrado. Partindo do repouso, esse automóvel chegaria a uma velocidade de 90 km por hora em quanto tempo? Em segundo. Não, já deu a hora, né, galera? Tá. Galera, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a aula que vem resolvendo questões de novo, porque agora vai ter uma outra aula, tá? E eu não quero atrapalhar, acho que vai ser o Felizardo que vai dar aula, não sei certo. Eu não quero atrapalhar o Felizardo, tá? Então, deixa eu com vocês aí. Semana que vem eu vou começar a falar, vou começar pela questão lá que eu tinha falado, sobre encontro de móveis, beleza? Ok, galerinha? Ok. Ó, abraço para vocês. Abraço. Boa semana e estudem, tá? Valeu. Igualmente, valeu. Valeu, gente. Valeu, Kevin. Tchau, tchau. Tchau.